Oi, gente! Bom, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai começar hoje com a segunda parte da matéria de Química Analítica Teórica. Para a primeira prova, a gente viu todo o equilíbrio ácido-base. E agora a gente vai ter dois vídeos diferentes, um equilíbrio de precipitação, o outro equilíbrio de complexação. E faltaria o equilíbrio de óxido-redução, que eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Então, na próxima segunda a gente combina. Então, vou começar com vocês do mesmo modo pelo compartilhamento de tela, tá? Vamos lá. Bom, o equilíbrio de precipitação, ele trata da solubilidade de alguns compostos. Então, a solubilidade é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver em determinado volume de solvente. Então, o equilíbrio de precipitação, ele vai tratar de substâncias que são pouco solúveis, ou seja, tem muita dificuldade de solubilizar em um solvente. Um soluto clássico desse tipo de equilíbrio é o cloreto de prata, que se dissocia em Ag+ e Cl-. Assim como na dissociação de ácidos e bases fracas, a gente tem um Ka ou um Kb, aqui por equilíbrio de solubilidade, a gente tem um Kps, que é a constante do produto de solubilidade, que a gente monta do mesmo jeito que a gente montou o Ka ou o Kb, que vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. O que difere é que lá no equilíbrio ácido-base, a água não entra na constante. E aqui o AgCl ele é um sólido. Sólidos e água não entram no cálculo da constante. Logo, a gente tem aqui, então, só a multiplicação da concentração dos produtos da reação, tá? O processo de precipitação, então, vai envolver o que a gente chama de um equilíbrio heterogêneo. E a constante de equilíbrio vai ser descrita, então, pelo produto de solubilidade, tá? Assim como os valores de Ka e de Kb são tabelados, os valores das constantes do produto de solubilidade também são tabelados, tá? Então, eu vou passar esse valor para você, ou isso é fácil, se você precisar, você acha na internet, tá? Quanto menor o Kps, ou seja, esse valor da constante, menos solúvel é a minha substância, tá? Então, significa que ele solubiliza muito pouco. Assim como era o Ka e o Kb. Quanto menor, significava que o meu ácido ou a minha base solubilizava muito pouco. Aqui, significa que ele solubiliza muito pouco, tá? Então, como é que a gente calcula a solubilidade de um composto a partir do Kps, tá? Então, eu tenho aqui, calcular a solubilidade dos compostos abaixo, tá? E a concentração dos íons em solução. Primeiro composto, um clássico, cloreto de prata, vocês vão se deparar muito nos exercícios ainda de solubilidade com ele, que tem uma constante de solubilidade de 1,8 vezes 10 a menos 10. Para a gente calcular a solubilidade, a gente precisa da reação de dissociação. Então, eu tenho o cloreto de prata se dissociando em 1 mol de prata e 1 mol de cloro. Eu vou chamar cada um desse mol de S, porque é o que solubiliza, tá? Então, eu vou chamar prata mais de S, porque foi o quanto solubilizou, e cloreto de S, porque foi o quanto solubilizou. A estequiometria da reação, ela é 1:1. Logo, a mesma quantidade de mol de prata que for solúvel em solução, vai ser o mesmo número de mol de cloro solúvel nesta solução. Para calcular o valor deste S, dessa concentração da prata e do cloreto, eu preciso da constante. A constante não está presente na química analítica à toa, tá? Então, eu vou ter concentração de Ag+ vezes concentração de Cl-. O Kps é 1,8 vezes 10 a menos 10. Logo, eu posso
substituir o AG por S e o Cl por S, que eu denominei aqui em cima, na equação. S vezes S dá S ao quadrado. Logo, a solubilidade vai ser raiz quadrada do valor de KPS, só reajeitando aqui matematicamente. Então, eu tenho que a solubilidade desses compostos é de 1,34 vezes 10 a menos 5. Lembrando, assim como a gente calculava a concentração de H3O+ e de OH-, eu não posso esquecer da unidade de concentração, que é o mol por litro, tá? Então, vamos para o segundo caso. Aqui, a gente vai ter que calcular a concentração deste sal, do iodato de bário, que tem um KPS de 1,57 vezes 10 a menos 9. De novo, preciso da equação. Então, a gente, para resolver a prova, sejam, assim, bem organizados. Primeira coisa, monta a equação de dissociação. Sem ela, eu posso errar a estequiometria. Então, eu tenho a dissociação do sal em íon bário 2+, e 2 mol de IO3-. Logo, eu tenho S de bário e eu vou ter 2S de IO3-. Por que isso? Porque cada molécula dessa libera uma de bário e 2 de IO3-, ok? Segundo passo, depois da dissociação, eu preciso achar o valor de KPS para poder achar a solubilidade. Então, eu faço a equação do produto de solubilidade, multiplicação dos produtos do reagente. Então, eu tenho concentração de bário 2+, vezes concentração do IO3- ao quadrado, porque o meu sal libera 2 íons. O valor de KPS é 1,57 vezes 10 a menos 9. Substituo o bário pelo S e substituo o IO3- por 2S. Então, aqui eu vou ter S vezes 2S ao quadrado, que eu vou ter, então, 4S a terceira potência. Resolvendo isso matematicamente, eu tenho que a solubilidade é 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, a concentração de bário em solução vai ser 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A concentração do íon IO3- vai ser 2 vezes esse valor, porque o sal libera 2 vezes íon IO3-. Logo, eu tenho uma concentração de IO3- de 1,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Aqui a gente tem um terceiro exemplo. Eu não vou explicar ele de novo, vocês vão ler, vão ver se tem alguma dúvida de como faz e a gente tira dúvida na segunda-feira, na próxima aula. Eu não vou fazer ele de novo, porque senão o vídeo fica muito longo, fica muito chato e eu sei que vocês não vão assistir, tá? A gente calculou a solubilidade através do KPS. Eu posso calcular o contrário também. Eu posso calcular o KPS através da solubilidade, tá? Então, aqui eu tenho o brometo de prata. Aqui, ao invés de dar o KPS para vocês, eu dou a solubilidade, que é 7,07 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Nossa, ficou muito 7, né? De novo, para resolver o problema, eu preciso fazer a equação da dissociação. Então, primeiro passo, sempre a equação da dissociação. O brometo de prata, ele se dissocia em prata mais e brometo menos. Então, denomino o prata mais de S, que é o quanto ficou solúvel, e o brometo de S. Segundo passo, sempre KPS,
Então, eu tenho concentração de prata vezes concentração de bromo, multiplicação da concentração dos produtos da reação. Logo, eu vou ter um KPS, que é S vezes S. S ao quadrado, que é 5,0 vezes 10 a menos 3, tá? Vou pular aqui para o terceiro exemplo. Vocês leiam o segundo também e vejam se tem alguma dúvida. Vou fazer o terceiro com estequiometria diferente. Então, eu tenho o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele tem uma solubilidade de 1,82 vezes 10 a menos 9. Então, faço primeiro a equação de dissociação. Então, eu tenho o hidróxido de alumínio se dissociando em íon alumínio 3+, e 3 hidroxilas. Monto o KPS, concentração dos produtos. Então, eu tenho concentração de alumínio e concentração de OH-. Lembrando que como eu tenho 3 íon hidroxilas, a hidroxila aqui fica elevado ao cubo. Resolvendo matematicamente, eu chamo alumínio de S. Substituo aqui. E chamo a hidroxila de 3S, porque a cada 1 mol de alumínio liberado, eu tenho 3 mol de hidroxila liberada. Substituo na equação do produto da solubilidade e acho, então, um KPS de 3,0 vezes 10 a menos 34, tá? Fatores, então, que vão afetar a solubilidade. Então, eu tenho uma solubilidade e, dependendo das condições do meu meio, da minha solução, eu posso ter a solubilidade afetada. Primeira coisa que pode prejudicar a solubilidade de um composto é o efeito do íon comum. O que é isso? Junto com o meu produto, que é pouco solúvel, eu adiciono em solução um outro componente que tem um íon comum com esse produto que solubiliza pouco. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Eu preciso calcular a solubilidade do cloreto de prata e esse cloreto de prata, ao invés de estar só em água, ele está em uma solução de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro. Vendo que a gente tem o íon comum, que é o cloreto. O KPS do cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10. Primeira coisa, reação de dissociação. Então, eu tenho o cloreto de prata se dissociando em prata mais e Cl menos. Então, 1 para 1, eu chamo prata de S e chamo o cloreto de S também, tá? Tem uma dissociação do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal derivado de um ácido forte e de uma base forte. Logo, ele está totalmente solúvel. Então, eu tenho Na+ e Cl-. Aqui eu sei qual é a concentração, já que ele é totalmente solúvel. Ele se dissocia com 0,1 mol de sódio e 0,1 mol de cloreto. Então, aqui o que eu tenho em solução? 0,1 mol de cloreto mais o cloreto que solubilizaria aqui do cloreto de prata. Então, fiz a equação de dissociação, segundo passo é sempre o KPS. KPS eu tenho o valor e é a multiplicação dos produtos. Concentração de prata e concentração de cloreto. Concentração de prata, solubilidade de prata, vai ser S. Quanto eu vou ter, então, de cloreto? Vai ser S mais 0,1. Vocês vão lembrar que a solubilidade lá do cloreto, no primeiro exemplo de aula que a gente fez, vamos voltar aqui, no primeiro. A solubilidade é 1,34 vezes 10 a menos 5. É um valor extremamente baixo. Quando a gente compara com 0,1. Logo, eu faço uma aproximação. Eu tiro esse
S, que a contribuição dele em número é muito pouco, e deixo aproximado que a concentração do cloreto é 0,1. Logo, meu KPS é igual a 0,1 S. Então, matematicamente, eu acho uma solubilidade de 1,8 vezes 10 a menos 9. Olha, eu tinha uma solubilidade na casa de 1 vezes 10 a menos 5. Olha como a solubilidade diminuiu uma vez que eu coloquei o íon comum. Logo, o efeito do íon comum é esse. A solubilidade de um composto, ela fica menor na presença de um íon comum. Então, vocês podem comprovar pelo valor lá do primeiro S que a gente achou no início do vídeo. Então, resumindo, efeito do íon comum diminui a solubilidade do meu composto, tá? Efeito do pH no meio aonde eu tenho precipitado. Isso é muito importante para hidróxidos, tá? Sem ser hidróxido alcalino, que são hidróxidos derivados de ácidos e bases fortes. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 1 litro de solução que tem um precipitado de hidróxido de ferro. Então, é o hidróxido de ferro 2, tá? Ou então hidróxido ferroso. Vê aqui que não é metal alcalino, tá? E eu preciso calcular a solubilidade e o pH em que o mesmo começa a se solubilizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre reação de dissociação. Então, eu tenho o hidróxido ferroso se dissociando em íon ferro 2+, e 2 hidroxilas. Logo, eu posso chamar o ferro de S e a hidroxila de 2S. Ok? Segundo passo, sempre KPS, multiplicação dos produtos, lembrando da estequiometria. Nesse caso, vai ser concentração de ferro vezes concentração de hidroxila ao quadrado, uma vez que tem 2 hidroxilas liberadas. Então, eu chamo o ferro 2 de S, que eu já denominei aqui em cima, e a hidroxila de 2S. Então, matematicamente, eu acho uma solubilidade de 5,85 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Calculando, então, a concentração de cada íon, o ferro eu chamei de S. Então, a concentração dele vai ser 5,85 vezes 10 a menos 6. A hidroxila eu chamei de 2S. Logo, a concentração dela vai ser 2 vezes a solubilidade, que é 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se a concentração de hidroxila é essa que eu acabei de achar, 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, é a concentração máximo de íon hidroxila que eu tenho na solução, sem ter precipitação. Logo, eu posso calcular o pH dessa solução, se eu sei a concentração de OH-. A concentração de OH- é essa. Se eu fizer um menos log, eu acho o pOH, que é 4,92. Se eu diminuir de 14, eu acho o pH. Então, o pH máximo, aonde não tem precipitação, é esse, 9,08. Vamos, então, para a precipitação fracionada, outra parte importante também. Então, eu quero precipitar 2 sólidos em momentos diferentes, mas eles estão juntos, os seus compostos estão juntos em solução. Então, vamos imaginar que eu tenho um becker no laboratório e no becker eu tenho cloreto de bário e cloreto de estrôncio, tá? Um sal. Adiciono sulfato de sódio. O sulfato, quando reage com bário e quando reage com estrôncio, forma compostos pouco solúveis. Então, ou seja, precipita. Qual é a reação, então, de dissociação desses sólidos?
sulfato de bário se dissociando em bário mais e 2 sulfatos, bário 2 mais e sulfato 2 menos. E sulfato de estrôncio se dissociando em estrôncio 2 mais e sulfato 2 menos, cada um com seu respectivo KPS. Primeira pergunta é: em qual concentração de sulfato necessária para precipitar cada um dos íons? Se eu adicionar bário na concentração de 0,01 mol por litro e adicionar estrôncio também na mesma quantidade. Quanto eu vou precisar jogar, então, de sulfato para ter a formação de sólido? Vou resolver pelo KPS, que é sempre por onde eu resolvo todos os meus problemas matemáticos. KPS, então, do sulfato de bário é a multiplicação dos produtos, então é a multiplicação do bário vezes a multiplicação do sulfato, e o KPS, multiplicação da concentração dos produtos, multiplicação do estrôncio e multiplicação do sulfato, estequiometria sempre de 1 para 1, tá? Então, para o sulfato de bário, KPS dele é 1,10 vezes 10 a menos 10. Igual, se eu adicionar uma concentração de bário igual a 0,01, eu preciso descobrir qual a concentração de sulfato. A concentração de sulfato, então, vai ser 1,10 vezes 10 a menos 8. Fazer a mesma coisa do estrôncio, jogar no KPS. Eu tenho o valor do KPS, que é 2,8 vezes 10 a menos 7, vezes 0,1, que seria a quantidade de estrôncio que eu vou adicionar em solução, e a concentração de sulfato é o que eu preciso achar. Então, eu preciso adicionar 2,8 vezes 10 a menos 5. A precipitação do sulfato de bário começa primeiro, uma vez que eu preciso de muito menos sulfato para precipitação. Ou seja, para precipitar o sulfato de bário, eu preciso adicionar 1,1 vezes 10 a menos 8, tá? De sulfato. Para precipitar o estrôncio, eu preciso adicionar 2,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, eu preciso de muito menos sulfato para precipitar o bário. Logo, se eu tiver esses dois compostos, esses dois íons solúveis no meu becker, o primeiro que vai adicionar é o sulfato de bário, tá? Questão de prova, hein, gente? Qual será, então, a concentração de bário que vai sobrar em solução quando eu começar a precipitar o estrôncio, que é o segundo? Vai sobrar alguma coisinha de bário aqui. E qual vai ser essa coisinha, essa concentração pequenininha que vai sobrar de bário? Eu preciso, primeira coisa, saber qual é a concentração de sulfato que eu uso para o estrôncio precipitar. Foi essa que a gente calculou aqui. 2,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pego o KPS do bário, tá? KPS aqui. 1,10 vezes 10 a menos 10 é igual à concentração de bário e a concentração de sulfato. A concentração de sulfato que eu vou adicionar é a que vai fazer o estrôncio precipitar. Logo, eu substituo 2,8 vezes 10 a menos 5 aqui, onde está o sulfato. Concentração de bário, então, eu vou precisar achar é 3,93 vezes 10 a menos 6 mol por litro. É isso daqui que sobra de bário lá no meu becker quando o estrôncio começa a precipitar. Vocês veem que é muito pouco, né, gente? Na casa do 1.000.000, 10 a menos 6, gente. É muito pouco. E aí, vem a pergunta, qual é a extensão da separação dessa precipitação fracionada? Ou seja, eu estou precipitando dois compostos que estão juntos na mesma solução. Então, 0,010 seria 100% de precipitação, né? Que foi quanto eu adicionei aqui, ó, 0,010 mol por litro. Mas sobrou 3,93 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Isso significa que 0,393% de bário não precipitou. Então, 100 menos isso significa que 99,96
20% do bário que estava em solução precipitou, tá? Então, a gente tem um bom percentual de separação, tá? E assim como temos curvas de titulação para ácido base, a gente tem curva de titulação para a precipitação. Quem já fez a disciplina prática vai lembrar das práticas de precipitação, que são a titulação de Mohr, Fajans e Voliat, onde a gente precipita e tem a formação de um sólido dentro do Erlenmeyer. Eu sou suspeita para falar, eu adoro equilíbrio de precipitação, eu acho uma titulação muito legal, onde a gente tem dois líquidos se misturando e a formação de um sólido, eu acho muito legal, quimicamente falando. Essas técnicas de titulação vão servir para a gente quantificar cloreto, brometo, faltou um íon menos aqui, né, gente? A pessoa está comendo os sinais do quadro. E iodeto, tá? Como eu falei, a gente tem 3 métodos de precipitação. A gente tem o Mohr, Fajans e Voliat, tá? E a curva de titulação vai ser levando em conta o volume do titulante, eixo X, igual a gente fazia para ácido base. O volume do que estava na bureta fica no eixo X. E o menos log da concentração do íon que está precipitando em solução. Então, ao invés de pH ou pOH, é pKs, tá bom? Que a gente vai fazer a curva. Eu vou deixar aqui só como exemplo. Eu normalmente no semestre eu não dou a curva de titulação, mas eu vou mostrar para vocês então só como é que a gente faz, tá? Então eu teria 50 ml de NaCl, 0,1 mol por litro, lá dentro do Erlenmeyer, e vai ser titulado com nitrato de prata, 0,1 mol por litro. É ele que está lá na bureta. O indicador é o cromato de potássio, tá? E eu tenho 2 kps, porque agora o indicador, ele precipita, tá? Ele não muda de cor por conta de pH. Ele vai mudar de cor uma vez que ele reage com o íon que está sendo titulado. Então, a adição de 0 ml, ou seja, antes de começar a titulação, eu só tenho nitrato de prata lá dentro do meu Erlenmeyer, na concentração de 0,1 mol por litro. Logo, a concentração de Ag+. Gente, adição de... tô doida já, gente. Final de período, tá? Mesmo remoto a gente fica meio maluco. Vamos lá. Adição de nada, de 0 volume de nitrato de prata, que é o titulante. Então, eu tenho dentro do Erlenmeyer só o cloreto. Então, eu tenho concentração de cloreto 0,1, que é o que está aqui no enunciado, e concentração de prata, 0. Logo, menos log de 0,1 vai ser o PCl, que antigamente era o nosso pH e o nosso pOH, agora é PCl, tá? Colocou menos log, você põe um P, tá bom? E a gente tem o PAG, que PCl, então, vai ser 1 e o PAG, 0. Seguindo para a titulação, vamos supor que eu adicionei 0,10 ml de nitrato de prata. Logo, reação da titulação. Nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando o cloreto de prata, que é o nosso sólido, branquinho, é ele que é formado lá na titulação de Mohr. Número de mol, então, de prata que eu tenho é o 0,01. Número de mol de cloreto de sódio é o 5 mol. Então, se eu diminuir um do outro, o que me sobra? Vai sobrar 4,99 milimol dividido por 50,1, que é o 50 ml que eu tinha do cloreto de sódio mais o 0,1 do nitrato de prata que vai ser adicionado. Ok? Fazemos, então, o PCl. O PCl continua sendo 1. Para achar a concentração de prata, eu jogo na equação do KPS, tá?
Aqui seguem outros exemplos de cálculo para a curva de titulação, tá bom? E o perfil da curva vai ser muito parecido com o perfil de curva de ácidos e de bases. Se vocês forem ver, o esquema de fazer os cálculos é o mesmo. Eu não vou ficar aqui falando, porque o vídeo vai ficar muito cansativo para vocês, tá? Eu sei que a gente já assistiu o vídeo demais, estamos todos cansados demais. Então, façam aqui o exemplo dessa curva de titulação. Assistam esse vídeo, tá? Para a gente poder conversar na segunda. Bom estudo, não deixem de estudar essa curva de titulação, que eu vou ter uma proposta para vocês na segunda, tá? Me lembrem. Então, bom estudo, um beijão, equilíbrio de solubilidade é super fácil, tá bom? Aqui tem a parte de erro de titulação, mas eu não vou ensinar para vocês. Na nossa prova, vai cair até a curva, tá? Estudem, então, aqui até a página 11 da apresentação aqui do PDF. O erro de titulação fica como material de consulta para vocês, tá bom? Um beijo, bom estudo para vocês.